Nós vamos começar a resolver, a explicar, as questões da atividade sobre heredograma e sistema sanguíneo, ABO. A primeira questão, ela se refere para a gente analisar esse heredograma ou árvore genealógica. Vocês devem ter visto na aula que foi postado que antes, a primeira coisa, o primeiro passo para resolver esse tipo de questão é saber se a herança estudada, que é o recessivo, se ele é uma herança ligado aos cromossomos autossomos, que são os 23 os 22 pares de cromossomos homólogos, ou se refere aos alossomos, ou cromossomos sexuais. No caso dessa questão, a gente não vai precisar analisar, porque pelo próprio comando da questão, ele diz que os indivíduos são homozigóticos recessivos. Então, quando você se refere aos termos homozigótico ou heterozigótico, você já passa a deduzir que o heredograma se trata de cromossomos do grupo dos autossomos, não é em relação aos cromossomos sexuais. Então, dito isso, que se tratar de uma herança autossômica, nós vamos determinar os genótipos de cada indivíduo. No caso aí do comando da questão, ele já fala que os homozigóticos recessivos são escuros. Então, o 3 e o 5 você já pode determinar como azim, azim. A partir daí, você vai deduzindo os outros. Como? Ora, se esse aqui, o 5, esse rapaz aqui, filho desse casal, ele é homozigoto recessivo, azim, azim, os pais têm de ser heterozigóticos, azão, azim, o 2, azão, azim, e o 1 também. Que para que ocorra essa condição, tem de os dois ser heterozigóticos. Então, para que apareça aqui, você veja aqui o genograma, o quadro de Punnett. Para que ocorra o azim, azim, os pais têm de ser heterozigóticos. Esse indivíduo 4, a gente sabe que ele é branco aqui, ele não tem ele não é recessivo, então ele é azão. E o outro, dá para saber? Não. Por quê? Porque tanto pode ser azão, azão, como ser azão, azim. Não dá para determinar porque os pais são heterozigóticos. O 6, a mesma coisa. E o 7 também. Azão, traço, azão, traço. E esse aqui, qual seria? Seria azão, traço? Não, azão, azim. Por quê? Porque o azim ele recebeu aqui da mãe dele, que é azim, azim. Então, com certeza, era o azão que recebeu do pai, e ele tem que ser azim por essa condição aqui. Então, aqui está aqui os genótipos, aqui, todos determinados. Vamos agora calcular a probabilidade do indivíduo 4, que é esse aqui, ser azão, azim. Porque ele pode ser azão, azim, pode ser azão, azão. Então, como é que a gente calcula essa probabilidade? Ora, azão, azim. Está aqui o casamento dos pais heterozigóticos. Se você tem aqui, eu quero saber a probabilidade de ser azão, azim, então desse cruzamento aqui, veja aqui, azão, azim, é duas condições. Sobre o universo que é 4, seria 2, 4, que é 1 meio. Mas nessa condição não é para ser feita assim. Por quê? Porque trata-se de uma probabilidade condicional. E que condição é essa? Ora, é porque eu já sei que esse indivíduo não é azim, azim, porque ele não é preto. Então, do espaço amostral eu tiro o azim, azim, e o espaço amostral passa a ser 3. 1, 2, 3. Então vai ser 2/3 seria a probabilidade desse indivíduo ser azão, azim. 2/3. A outra, qual a probabilidade desse indivíduo 8 ser azim, azim? Ora, aqui não tem nem o que calcular.
Se ele é azão aqui, nunca pode ser azinho. Então, você já bota como zero. E se a gente quisesse saber qual a probabilidade de nascer um indivíduo homozigoto recessivo, azinho, então seria a probabilidade desse indivíduo aqui, que a gente calculou, que é 2 sobre 3, vezes a probabilidade de ele ser azinho. Então, sendo esse aqui azinho e esse aqui azinho, você faz o cruzamento aqui, os dois azinho e o azinho. Então, a probabilidade de nascer recessivo está aqui, 2 sobre o total, que é 4, que dá 1/2. Então, na realidade, a questão seria 2/3 vezes 1/2. A segunda questão, ela quer saber quais os indivíduos certamente heterozigóticos. Ora, para resolver esse heredograma, a gente já sabe que se trata de uma herança autossômica. Você tem de ir atrás de um casal que sejam semelhantes nas características e tenham um filho diferente, um filho afetado. Então, é essa a condição aqui? Não, que são diferentes. É essa? Não. Então seria essa, os pais são iguais e tem um filho diferente. Nessa condição aqui, você começa por aqui, que aí com certeza você vai saber que os pais são heterozigóticos, azão, azinho, o 2, azão, azinho, o 3, e o 2 passa a ser o recessivo, azinho. A partir daí, você vai deduzindo o genótipo dos outros, como foi explicado na questão anterior. Terceira questão, ele pede para você dizer o que é antígeno e anticorpo e relacionar com as palavras aglutinogênio e aglutinina. Antígeno é toda substância estranha que entra na corrente sanguínea, que provoca, que induz a produção de uma proteína chamada anticorpos, e essa proteína ela é produzida a partir de um tipo de glóbulo branco chamado linfócito T. Quando ocorre a doação de sangue e as pessoas não são compatíveis, vamos dar exemplo, o sangue A é doado para uma pessoa que tem sangue do tipo B. Então, quando acontece isso, ocorre uma aglutinação. Essa aglutinação é devida à destruição das hemácias do doador pelos anticorpos da pessoa que está recebendo. Essa destruição das hemácias provoca um aglomerado dessas hemácias destruídas, que pode entupir os vasos sanguíneos e a pessoa ter problema na pressão, problema renal e até causar a morte. Então as pessoas que têm sangue do tipo A, ela contém uma proteína chamada proteína A nas membranas, e essa proteína é o que ele chama de aglutinogênio, que ele se torna uma substância estranha no sangue de quem está recebendo, que no caso a pessoa do sangue B, ela contém um anticorpo chamado anti-A. Você está doando A, você tem o anti-A, que seria chamada a aglutinina. Então equivale ao anticorpo anti-A. A quarta questão, o que faz uma pessoa ter o sangue do tipo A? Exatamente a presença do aglutinogênio, dessa proteína presente na membrana das hemácias, do globo vermelho, ou também é chamado antígeno A, presente nas hemácias. E onde se localizam o antígeno A, já falei, na membrana plasmática das hemácias, e o anticorpo anti-B, presente nas pessoas que têm o sangue do tipo A, ela se apresenta no plasma sanguíneo, que é a parte líquida do sangue. A quinta questão diz assim: ele é doador universal e ela é receptor universal. De que grupos sanguíneos poderão ter seus filhos? Ora, o genótipo de um doador universal, que é o O, é ISIN, representado assim. E o receptor universal é o AB, que é representado por I-azão e I-Bzão, né? Aqui uma codominância. Então você vai para o quadro de Punnett ou genograma,
separa aqui os gens e faz o cruzamento. Então você vê aqui, IA com Izinho vai dar IA, sangue A. IA com Izinho vai dar IA, Izinho, sangue A, que é dominante. Embaixo, o B, então esses indivíduos vai dar o sangue do tipo A ou B.